todos muito bem-vindos a mais um É Saúde. Vocês já escutaram aquela música Quando Eu Soltar a Minha Voz? É o programa de hoje. Nós vamos começar a falar sobre voz. Para falar um pouquinho sobre atraso para falar, gagueira, rouquidão, fonoaudiologia, o que é, para que serve, enfim. Para esclarecer muitas dúvidas relacionadas à voz e ao cuidado com a voz, estou recebendo aqui, nos 2 primeiros blocos, a entrevistada será a fonoaudióloga Josimar Golim Martins. Seja bem-vinda, Jo, tudo bem? Tudo certo, Fábio. Viu? Eu me atrevendo a cantar aqui. Pois então, corajosa. Josimar, eu vou começar te fazendo essa pergunta, porque muitas pessoas ainda não sabem. O que é a fonoaudiologia? Fono o quê? É. Todo mundo faz assim. É uma especialidade que cuida de tudo que se refere à parte de audição, linguagem, fala, tudo o que tem de alteração dentro desse sistema. Certo? Porque, por um exemplo, se uma criança não ouve, dificilmente ela vai conseguir falar normalmente. Sempre tem algum tipo de alteração, a voz não é igual, não tem a mesma melodia, entonação do que uma criança que ouve. Né? Certo. Da mesma forma, crianças, nós estamos falando de crianças, né, desenvolvimento. Tá. Mas ela não troca algum fonema, não pode trocar só na fala, pode trocar também na escrita. Isso vai alterar todo o desenvolvimento escolar dela, né? Vai ter problemas na caligrafia, na formação das palavras, né? Vai trocar e com isso tem uma dificuldade até de aprendizagem, porque ele não consegue reter então da palavra aquilo que era por não identificar. Tá. Na fonoaudiologia tem também a parte que atende pediatra e a parte adulto, ou o fonoaudiólogo, por exemplo, você é apto a atender crianças e adultos? Ou tem especialidades? Como é que é isso? Tem um monte de especialidades. Hoje em dia tem a audiologia, que vai tratar somente então dos problemas da parte vestibular, né, de equilíbrio, a detecção e tratamento das causas de perdas auditivas, que podem ser desde um trauma acústico por som, um mau desenvolvimento já fetal, vários otites de repetição podem fazer, né, lesão também no ouvido. Então, vários tipos de coisas que vão trabalhar que a audiologia vai fazer. Tem a parte de linguagem, que vai então trabalhar toda a parte que eu comentei de a formação, desenvolvimento de linguagem, reconhecimento dos símbolos, até a formação das palavras, desenvolvimento escolar, ok? A parte de motricidade, né, a especialidade de motricidade, que hoje está enorme, tem então a parte estética, a fono que vai trabalhar musculatura estética, a que vai trabalhar só a parte de estrutura orofacial, então a mioterapia em si, recuperação de distúrbio de deglutição, essas pessoas que precisam de apoio quando colocam um aparelho por causa da deglutição errada, mais essa parte. Tem a parte de saúde coletiva, que vai detectar dentro de um grupo características de grupo que precisam até institucionais. Então, por exemplo, um telemarketing. Entendi. Eles têm características que precisam de cuidados para para que a voz seja bem clara, para que você não entenda. É nem nesse sentido, mas no sentido de conseguir continuar o trabalho sem interrupção por coisas de saúde. Então, entendi. é uma característica deles, por um exemplo, que terem problemas de voz ou terem que se afastar do trabalho por conta da demanda vocal que eles têm. Entendi. Então, tem todo um trabalho por trás disso para ajudá-los a entender e prevenir esses problemas para que não tenham, então, as abstinências do trabalho. A parte de voz, que é a minha especialidade, você vai tratar de todas as alterações
de voz, tanto com doença pré-existente, como simplesmente para o desenvolvimento de comunicação, melhora, palestras, televisão, rádio, né, todo esse tipo de coisa. A disfagia, que vai tratar das dificuldades de deglutição propriamente ditas, então, por quadros neurológicos, por acidentes, às vezes com lesão da região de laringe, por AVC. Então, essas pessoas vão ter alterações de deglutição, que vão permitir que o alimento vá para a traqueia, no lugar de ir para o esôfago, causando, então, pneumonias de repetição e até óbitos. Então, é uma especialidade bem atuante. A fonoaudiologia educacional, que vai trabalhar dentro de instituições de ensino, então, prevenindo, orientando os professores, orientando os alunos na parte do desenvolvimento educacional. A gerontologia, que vai tratar, então, das debilidades dos idosos, né, do que eles estão desenvolvendo com até a parte de equilíbrio. Adquirindo com o tempo. Isso. Que mais? A fonoaudiologia neurofuncional, que vai tratar de todas as alterações de disartrias, então, fala meio atrapalhada, que está mais ligado a questões neurológicas. E a neuropsicologia, que vai apoiar toda a parte cognitiva mesmo da linguagem. Nossa, da são fala. Muitas ramificações. Então, é porque é muito amplo. Você veja, a gente não imagina dá que é conta tanto de atender. Do quanto a fala e a comunicação fazem parte do nosso dia a dia. As pessoas não têm noção, não param para pensar o que seria da minha vida se eu não conseguisse me comunicar. Exato. Né? Ninguém dá valor até perder a voz. Não é assim? Voz ou até a comunicação, porque veja, por um AVC, por um exemplo, não é difícil uma afasia expressiva ou receptiva. Então, numa delas, né, na expressiva, você sabe o que você quer dizer, mas você não consegue mais coordenar a tua musculatura para articular as palavras e dizer o que você quer. Entendi. Ou então, na receptiva, a pessoa fala, mas ela não consegue entender uma mensagem que você disse, é incapaz de entender uma mensagem. E são coisas que ela tinha fala e por um acidente, alguma coisa neurológica, perde e tem isso. Tá, bom, nós não vamos ter tempo para falar nem um décimo do que você citou aqui das ramificações. Não, é só uma pincelada, só para as pessoas entenderem o quanto a fonoaudiologia foi se especializando com o passar dos anos, nesses 30 anos aí. Quando eu coloquei hoje nas redes sociais que entrevistaria você e depois a psicóloga Laís, já bombardeou de perguntas. E eu acho, uma das propostas desse programa realmente é atender aos internautas e atender ao telespectador, respondendo dúvidas que muitas vezes eles não têm a oportunidade de ir a um especialista ou ficam constrangidos de perguntar, enfim. E uma das perguntas que mais apareceu é isso. Meu filho está gaguejando muito. Isso passa? Criança tem uma fase normal de gagueira ou nem todas? Como é que é isso? Tem uma fase, normalmente em torno dos 3 aos 5 anos, em que, vamos simplificar, a musculatura não consegue acompanhar a velocidade do pensamento, ok? Então, eles querem dizer tudo ao mesmo tempo e não conseguem coordenar tudo isso, acaba, então, repetindo sílabas, hesitando antes de falar, atropelando as palavras, trocando as coisas. E uma das coisas mais pesadas é o quanto as pessoas cobram. Mas fale direito, menino. Mas pense para falar. O que deu em você? Então, a criança interpreta rapidamente que a fala dela está com alguma coisa errada. E ela cria insegurança para falar. Faz lógica? Né? Então, aí você desenvolve uma gagueira. Não que seja só esta a causa, mas este é um fator que vai instalar, entendeu? A hora que ela começa a entender que que a fala dela tem alguma coisa errada e que ela não está fazendo direito. Aí ela pode começar a gaguejar. Os meninos são mais cobrados. Fale direito, rapaz, né? Não pode fazer assim.
Entendi. Ele é mais comum em meninos Tá. nessa fase. Você até comentou que numa das especialidades as crianças trocam, né, as letras, tanto para falar quanto para escrever. E não sei se por erro dos pais, avós, etc., muitos acham isso bonitinho, né? Falar helado igual cebolinha. E isso vai tomando uma dimensão que a criança vai crescendo e ela continua falando errado. Até que Exato. idade isso é normal? Até que idade é bonitinho e que idade você tem que estar atenta que a criança realmente não consegue? Olha, hoje eles são tão precoces que assusta, né? Eu esses dias estava vendo uma menina pulando numa amarelinha, reconhecendo as letras de cada um da família. Falei, meu, quantas vezes eles devem ter feito isso? Então, assim, o estímulo, a brincadeira ainda é a melhor forma, né, de fazer com que a criança desenvolva. A gente tinha um limiar ali de 4 anos e meio para estar com todos os fonemas instalados e não ficar mais trocando o L e o R, são praticamente os últimos que a criança adquire, Tá. ok? 2 anos, a criança tem que estar formando palavras, começando a formar pequenas frases de 2 palavras, tem que começar a dar lógica para uma linguagem mesmo. Até aí não tem, tem que estimular Começar a mais. estimular. Contar historinha, sabe? Não é só ficar recebendo da televisão pronta a coisa, ela tem que interagir, né, com aquilo que ela está fazendo. Aí sim ela aprende a falar. Tá. É verdade que para se falar bem, você tem que ler? Isso é verdade? Que as pessoas que leem muito falam bem? Tem essa ligação ou não? Eu analiso mais assim, sabe, quem lê tem mais a dizer, não tem uma coisa Tem. assim? Você recebe mais informações de maneira correta, com o português correto, portanto, você vai falar melhor no sentido do texto, Certo. né? Agora, falar melhor, eu conheço pessoas que têm o texto, vale na parte só, né? Muito bom, porém é ruim de ouvir a pessoa falar, porque a voz é extremamente aguda, ou você não consegue entender direito porque a pessoa não movimenta os lábios. Então, é uma associação do que com como que vai fazer uma boa comunicação e falar bem. Ah, entendi. Então, não, claro que é importante, é claro que ajuda, mas não é isso que faz a pessoa usar bem a voz. Exatamente. É diferente. Sim, né, as duas coisas juntas vão fazer um bom resultado. Tá bom. Outra pergunta que veio muitas, repetidas aqui pra gente nas redes sociais. Eu falo o dia inteiro, chego à noite, estou rouca. Eu tenho algum problema? Claro. Mas não de cansaço. Corda vocal cansa? Cansa, é músculo. É isso? É músculo, igualzinho. Qualquer, imagine, eu sempre falo essa frase, toda vez que você for me entrevistar, você vai ouvir. Eu penso que, tem que pensar, o profissional da voz é um atleta da laringe. O atleta se prepara, come bem, bebe água, sabe? Nutrientes, Entendi. carboidratos, para que ele possa fazer a corrida, por um exemplo, ok? E depois ele vai fazer um relaxamento, vai alongar a musculatura, para que possa continuar a atividade dele. Da mesma forma, o profissional da voz. Então, precisa de aquecimento, precisa de hidratação, é ideal 1,5 litro de água durante o dia todo, para via sistêmica mesmo, hidratar a prega vocal. Então, ela precisa de intervalos, ela precisa de relaxamento. Chegar rouco no final do dia não é normal. Significa que a laringe está mostrando que está cansando, que não está conseguindo desempenhar do jeito que deveria. E isso pode, com o passar do tempo, desenvolver um nódulo, né? A voz vai ficar mais rouca, fazendo até com que a pessoa tenha que se ausentar do trabalho por conta dessa alteração. Certo. Rouquidão não é charme. Não é. Nem mesmo falar com a voz estranha. Bom, a gente está conversando hoje aqui com a fonoaudióloga Josimar Golim Martins. Vamos para o nosso primeiro intervalo e já voltamos. Não sai daí. Estamos retornando com a entrevista com a fonoaudióloga Josimar Golim Martins, falando sobre a importância dos cuidados da voz. Tem como cuidar da voz, além de hidratar muito o corpo? Ou só com essas atividades que vocês recomendam, que é
o exercício muscular para a corda vocal? Tem dica para cuidar da voz? Respeitar, por um exemplo, um quadro gripal. Uhum. Você não está no teu normal, a tua prega vocal não está no normal. Então, diminuir o uso de voz, diminuir a intensidade nesse dia é interessante, né? Procurar articular muito bem, articular grande, fazer exercícios movimentando muito os lábios, sempre protege, porque o tempo que você está fazendo exercícios aqui, esforço aqui, você está diminuindo o que você está fazendo do esforço de laringe. Não falar com ar de reserva, por exemplo, você vai, presta atenção, tem pessoas que falam, até que de repente ela tem que pegar uma grande golfada, vai até o final do ar, né? O ar é o combustível da voz. Tá. Sem ele, a voz vai sempre estar trabalhando em esforço. Então, é interessante respirar bem, respirar várias vezes, fazer pausas, né? Para não forçar. Evitar fumo, álcool, são prejudiciais. Nós somos ainda campeões em câncer de laringe aqui no Brasil, né? Que mais? A água é muito importante. E o aquecimento vocal, para quem utiliza a voz diariamente, durante uma jornada de 6, 8 horas, tem gente que tem 3 turnos, professores têm 3 turnos de trabalho. Tem que ter um aquecimento e desaquecimento de voz com exercícios específicos que vão ajudar a dar elasticidade, vibração para as pregas vocais, fazendo com que a qualidade fique boa. Tá. Quando você estava citando as ramificações, posso chamar assim, né, da fonoaudiologia? As especializações. Especializações? Especialidades. Você citou uma que me chamou a atenção, que é sobre estética. O que é isso? É para aprender a movimentar os lábios? Não. Não, a fonoaudiologia estética, ela vai trabalhar a musculatura da face. Então, tem exercícios específicos para, por exemplo, a área dos olhos, para a área dos lábios, para diminuir as rugas aqui em volta dos lábios, para diminuir o bigode chinês, massagens mesmo. A fono tem, na especialidade dessa, ela tem todo o treinamento para fazer, então, massagem, drenagem e exercícios para musculaturas específicas. Então, em pré e pós-operatórios também são requisitadas, como se fosse uma fisioterapia direcionada para a fono por causa da área de atuação dela. Entendi. Muito interessante. Vamos falar um pouquinho da rouquidão? Vamos. O que deixa uma pessoa rouca? Só falar demais ou não? Ou tem outros fatores? Excesso. Excesso? Excesso. Muita fala sem descanso. Tá. Gritar, competição pode deixar? sonora, grito. Crianças roucas, a gente vê crianças roucas, né, pequenininhas. A maioria das vezes são crianças que gritam bastante, crianças agitadas, imitam muito, imitar personagens. Não tem, eles né, os ruídos e barulhos. Isso. Acaba fazendo esforço e acaba criando, então, um nódulozinho na prega vocal. Né? Então, sempre que a pessoa ficar rouca, é um alerta que não está bem das cordas vocais. Sempre. É isso. Em quadro gripal, ou, por um exemplo, vai na balada e quer continuar conversando, mesmo estando do lado da caixa de som, né? Você vai gritar a noite inteira. Aí, no final da festa, você está sem voz, vai ficar rouco no outro dia. Né? Ela deve retornar ao normal em 5, 7 dias no máximo. Até 14 dias, dependendo de alguns quadros. Eu mesmo fiquei, agora faz pouco tempo, fiquei quase 14 dias rouca por uma gripe. Se passar disso, tem que olhar o que está acontecendo. Vai no otorrino, vai fazer um exame, ele vai ver o que está acontecendo na laringe e indicar o tratamento específico daí. Tá. Você é a favor ou contra pastilhas? Porque, assim, é hábito de brasileiro se automedicar. Sim. A pessoa começa a ficar rouca ou começa a sentir pigarro ou alguma coisa na garganta, vai na farmácia e compra a pastilha. Qual é o perigo disso? Tem risco, não tem? Como é que é isso? Tem, porque a pastilha vai acabar criando uma sensação agradável e um alívio que muitas vezes, se você está com uma infecção mesmo, com alguma coisa na laringe, ela só vai mascarar. Tem algumas pastilhas que têm medicamento específico, até anti-inflamatório,
eu acho que ela é válida, mas para o quadro em si, para aquilo que está acontecendo. Não usar indiscriminadamente, então, por exemplo, vou falar, estou ruim, hoje eu vou chupar uma pastilha antes de começar, isso se torna um hábito. Você tem que ter o controle da tua musculatura, entender se está dolorido, se está inchado, se está com pigarro. Pigarro demonstra que você está com alguma coisa errada já na laringe. A pessoa que pigarreia com muita frequência, ela cria um ciclo assim. O pigarro faz agressão à prega vocal. A prega vocal, para se defender dessa agressão, ela vai secretar muco. O muco vai ter a sensação de pigarro de novo, a pessoa vai pigarreando de novo. Às vezes, o pigarro tem a ver com refluxo. Refluxo gastroesofágico também é, hoje em dia, uma coisa que acontece muito e atrapalha muito. Essa mucosa demora bastante para se regenerar. Então, o ácido do estômago que vem, que banha ali em torno da laringe, não que entre nas pregas vocais, mas banha ali, deixa toda essa musculatura avermelhada, inchada, também proporcionando o pigarro e fazendo com que a pessoa vá fazendo essa agressão. Porque cada vez que você pigarreia, você faz um certo? Essa batida. Não que não se deva pigarrear nunca. É fisiológico, faz parte. Certo. Mas você presta atenção, tem pessoas que têm isso o tempo inteiro pigarreando. Isso demonstra que algo não está muito certo lá dentro também. Tá. Né? Quando a Josimar fala pigarreando, ela está falando bem desse que a gente faz antes de falar. Né? Então, mais uma vez, percebe? Agora, quando é uma coisa repetida, está mostrando que tem alguma coisa ali dentro que não está muito bem. Certo. Ou, se estava e você faz com frequência, você acaba não deixando bem, porque faz uma agressão. Porque vai machucar. Machuca. O que é calo vocal? É o nome popular que se dá para o nódulo, que eu já citei umas 2 vezes, né? O nódulo é um espessamento da mucosa da prega vocal. Tá. Então, quando a musculatura se desequilibra pelo esforço que você faz, a tendência, no lugar do fechamento da prega vocal ser retinho, como a gente vê na imagem normal, é que na contração que acontece, você veja esse fechamento. Certo. Como você bate mais o meio dela no esforço, ele acaba inchando mais ali. Incha, bate, incha, bate, incha, bate, ele vai ficando mais rijo. Então, é uma bolinha mais enrijecida no meio da prega vocal. Não pode ir agravando, pode fibrosar, pode ficar uma coisa mais rija, mas não se transforma num câncer, se é esse o medo. Tá. Né? O câncer é uma coisa, o calo é outra coisa. A grande preocupação, né? Ó, a Ariana está perguntando por que o filho acorda rouco todas as manhãs, sendo que ele passou a noite dormindo bem, não gritou, não forçou a voz, e durante o dia a rouquidão some. Estranho, né? Acorda rouco. Ele respira pela boca durante a noite? Talvez. É uma forma. Tem isso, porque resseca, né? Você está respirando, o ar está passando pela prega vocal e pode ser uma causa. Acordar um pouco rouco, na verdade, todos nós acordamos, né? A voz, quando você está cansado, no dia seguinte você acorda com uma voz mais grave, mais pesada, não é assim? Agora, se ela observa isso, tem que ver esse padrão, né? Esse rouco é porque ela é mais grave de manhã, e daí durante o dia ele acaba aquecendo e falando mais agudo, e ela acha que não é. Era uma avaliação, eu considero. O nosso tempo está quase acabando. Eu queria te fazer uma pergunta que eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo têm essa curiosidade. As pessoas que trabalham com rádio, com TV, deveriam ter um fonoaudiólogo dando um suporte, um apoio, para que as pessoas fizessem um uso agradável da voz. Eu não estou nem falando um uso correto, estou falando um uso agradável da voz. Mas a gente sabe que a realidade não é assim e que esses profissionais acabam tendo que tentar trazer a voz para um tom mais agradável possível. O que eu quero perguntar com isso? Que riscos a pessoa corre quando ela está usando um tom de voz que não é dela? Por exemplo, Josimar,
Eu conheço várias cantoras aqui na nossa cidade, em Ponta Grossa, que tem um tom de voz super grave. Mas a hora que canta, canta com um tom super agudo. Ela não está no tom dela. Ela está eu não sei se eu estou falando besteira ou estou falando certo os termos. Tá, mas você entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Ou, por exemplo, a pessoa tem uma voz bem fininha, fala super assim, mas quando ela vai fazer um programa no rádio, ela faz uma entonação. Isso tem perigo? Ou isso é um exercício? Como é que funciona para esses profissionais? Na verdade, é um exercício, né? Na verdade, assim, você desenvolve um padrão de fala, de comunicação, que é a tua característica, a tua assinatura como profissional. Certo. Você vê isso claramente em vários profissionais, né, dessa área. Então, a tua voz, no normal, ela tem uma característica mais aguda. Quando você senta na frente da câmera, você imposta a voz, isso se chama impostar, né? Você coloca numa ressonância que você acha agradável e você vai colocar. Por um exemplo, cantor de rock. Por que alguns deles têm características marcantes? AC/DC já teve vários cantores. Quase todos eles têm a mesma característica, é a característica do conjunto. Isso se chama drive. É um ajuste, um aperto, uma forma de trabalhar em cima da tua voz natural que dá aquela característica que eles colocam nesse microfone. Ok? Tá. Então, entonações diferentes, você percebe nos profissionais, né? Que não é a maneira dele do dia a dia de falar. Me chamou a atenção porque hoje ainda eu estava assistindo uma entrevista com a Fafá de Belém e você vê a Fafá de Belém falando, é uma coisa horrorosa. Ela atropela as palavras, ela fala uma coisa, você não está entendendo o que ela está falando. E a hora que ela solta a voz para cantar é uma coisa espetacular. Então, é possível trabalhar a voz para que você use ela profissionalmente? Profissionalmente e em outras entonações. Você conversa com uma pessoa aqui numa frequência, ela vai entrar num coral, num canto, ela vai cantar super agudo, por um exemplo. Né? Então, todo é um trabalho de elasticidade, exercícios, aquecimentos que são feitos, e a pessoa consegue trabalhar numa escala, uma gama muito grande de tons, ou com ressonâncias diferentes, mais de cabeça, mais de peito, colocando a voz de uma forma diferente do que a fala dela habitual. Ok. Bom, para a gente terminar esse bate-papo, para cuidar bem da voz, vamos repetir. Muita água, evitar fumo, álcool, praticar sobrearticulação, a gente chama, né? Então, fazer exercício abrindo muito a boca, por um exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Toda vez que você está colocando exagero no movimento de lábios, você está protegendo o laringe, está tirando tensão de lá de dentro, né? A gente fala a maçã, que todo mundo brinca, né? A pectina realmente ajuda, ela é adstringente. É bom mesmo. E também o movimento mastigatório exagerado que a gente acaba fazendo para mastigar a maçã, também ajuda, porque você aquece toda a musculatura oral e acaba também melhorando a qualidade da musculatura de laringe. Adorei, tá vendo? Como é importante cuidar da voz? Você pode sim ter benefícios com o uso da sua voz. Principalmente você profissional que trabalha com a voz, fique alerta, fique atento. Rouquidão não é charme. Tente não pigarrear muitas vezes. E a melhor dica é que você procure um profissional. Se alguém ficou com alguma dúvida, se alguém quiser te fazer alguma pergunta ou mesmo marcar uma consulta, pode ligar para que número? 9119-8552. Tá, lembrando que esse celular é aqui de Ponta Grossa, então eu vou repetir, 42-9119-8552. Obrigada, foi um prazer te receber de novo, viu? Prazer estar aqui com você, Fábio. Olha, eu conversei aqui com a fonoaudióloga Josimar Martins. E no próximo bloco eu recebo a psicóloga Laís. Porque como a gente está falando de voz, tem muitas pessoas que a hora que tem que se apresentar em público, vão procurar um emprego ou vão fazer uma entrevista, não conseguem falar. Por que será esse pânico, essa ansiedade? No próximo bloco, feito? Até já. Olha, ter habilidade para falar em público nem sempre é fácil, não é?
Mas você sabia que para você conduzir bem uma reunião, fazer a apresentação de um projeto, discutir numa situação do seu dia a dia de trabalho com um grupo de pessoas, ou mesmo procurar um emprego, falar bem, usar a sua voz, faz toda a diferença? Mas e se der aquela insegurança, se der aquele medo? Tem pessoas que entram em pânico. Hoje, para falar sobre isso, eu estou recebendo aqui a psicóloga Laís Biernatsky. Falei certo? Certinho. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Fabiana, tudo bem? Olha, você acompanhou um pouquinho do nosso bate-papo com a Jo sobre o uso correto da voz. Certo. Mas, às vezes, a pessoa sabe usar corretamente a voz, ela respira, mas se aparecer um grupo de 2, 3 pessoas na frente, não rola, não sai. O que é isso? Por que esse medo de falar em público? Então, para contextualizar um pouco isso, existem algumas pesquisas sobre os maiores medos da humanidade. E o medo de falar em público já chegou a ficar em segundo lugar, superando só o medo da morte. Nossa! Então, é impressionante como a maioria das pessoas realmente tem muito medo de falar em público, né? Na verdade, o que gera esse medo é um sintoma de ansiedade, porque quando você se coloca para falar em público frente a 2 pessoas ou a 200 pessoas, para pessoas que têm dificuldade em lidar com isso, é a mesma coisa, não importa se são 2, 300 ou 500, né? É uma situação em que você está sendo observado, avaliado, por exemplo, aqui agora, existe um número muito grande de pessoas nos assistindo. Então, o que causa essa ansiedade? É o medo de se sentir ridicularizado, por exemplo, né? Se falar alguma coisa errada, falar uma besteira e se sentir ridicularizado, por exemplo. Dentre os estudos sobre isso, isso é o que mais indica. Por se sentir constrangido, observado, avaliado, né? As pessoas podem tecer comentários enquanto você está falando sobre o que você falou. Às vezes você está em frente a uma plateia e uma pessoa comenta alguma coisa com outra pessoa, já tem a impressão, opa, falei alguma coisa errada. E nisso já perde todo... Isso incomoda daí. Incomoda. Algumas pessoas têm mais... Olha, eu bem desligada na coisa. Não. Porque para algumas pessoas é mais tranquilo. Para outras, falar à frente, ter uma conversa com outras 2 pessoas, uma reunião de trabalho, uma entrevista de emprego, principalmente porque é uma situação em que você está sendo observado e avaliado, é desesperador. Certo. Né? Então, quando a gente se vê numa situação de um comportamento ansioso, o nosso corpo dá conta de manifestar isso. Aí vem o rubor da face, suor nas mãos, aumento dos batimentos cardíacos, a respiração fica pesada, né? Então, automaticamente, o nosso corpo manifesta esse desconforto. E quando você se sente desconfortável, piora toda a situação para você falar, né? Tem pessoas, inclusive, que quando tem que se expor ou vão passar por algum momento desses, onde há mais do que uma pessoa envolvida, acabam até gaguejando. Isso. O nervosismo faz a pessoa... Você acaba perdendo a concentração do que você vai falar. Isso é um dos fatores, né? Porque inúmeros fatores fazem com que as pessoas tenham medo de falar em público. Primeiro pode ser por vergonha, esse medo da observação, e também por às vezes não ter muito domínio do assunto que você vai falar. Então, se é normal sentir vergonha, é normal sentir ansiedade, né? A ansiedade é um comportamento normal do ser humano. Inclusive, ele serve muitas vezes para controlar e fazer com que a gente se mantenha atento em situações de risco. Porque senão nós seríamos muito mais vulneráveis a situações de risco no nosso dia a dia. Certo. Então, a ansiedade nos contém, né? Então, é normal, mas existe um limite aí que passa a ser patológico. Aí exige tratamento, exige atenção, exige que se descubra o porquê dessa ansiedade excessiva, né? Tá. Eu acredito que a maioria das pessoas que solicitou para que eu conversasse com você sobre esse assunto está relacionada justamente na hora de procurar um emprego. Não sei porquê, você trabalha com isso, você vai me explicar. Tá. Hoje, as entrevistas de emprego não são mais feitas somente o empregador e o candidato a empregado. Tem uma equipe sentada, onde a pessoa chega e aí começam a bombardear ela de perguntas. Então, a pessoa já está nervosa porque quer o emprego. Chega lá achando que vai só preencher uma ficha e ir embora, e tem um grupo de pessoas, incluindo um psicólogo, sentado. Não é assim? Sim. Por que isso? Por que essa avaliação diferente agora na hora de contratar alguém? Bom, existem vários métodos de avaliação. Como você comentou, eu trabalho diretamente com isso, com seleção e avaliação de pessoas, né, que buscam por uma oportunidade de emprego.
Então, hoje, os profissionais que fazem isso, é importante que eles tenham conhecimento de que pessoas têm dificuldade para se expressar e que a gente tem que ter mais de uma ferramenta para avaliar as pessoas. Umas escrevem muito bem, outras falam muito bem, né? Então, geralmente essas entrevistas coletivas são porque é necessário que essas pessoas estejam ali. Mas existem formas de tornar esse momento favorável para ambos, porque para mim, por exemplo, que estou avaliando um candidato, não é favorável que deixe ele nervoso, porque eu não vou conseguir avaliar tudo que eu preciso dele. Certo. Então, existem algumas técnicas e dinâmicas de grupo que não funcionam para pessoas que são mais contidas, né? Porque ela vai ter que se expor, então tem que ter mais uma ferramenta. Certo. O que é importante numa entrevista de emprego, por exemplo, e isso vai também da consciência do entrevistador, é que ele de repente comece perguntando sobre dados pessoais, fazendo aquele quebra-gelo. Porque quando a gente vai falar sobre um assunto que para mim é natural, você fica à vontade. eu vou falar disso com mais calma, com mais certo. naturalidade. Então, começar esse momento com perguntas mais calmas, falando sobre experiências pessoais, porque quando eu falo de mim mesma, de coisas que eu já vivi, eu vou falar sobre isso com muita tranquilidade. Então, dificilmente eu vou ficar nervosa. Agora, se eu chego fazendo uma pergunta, o que é sustentabilidade, por exemplo, vamos supor, um termo técnico, né, que existem áreas que abrangem esse conhecimento, a pessoa já fica muito presa, né? Ela já está sob avaliação. Certo. Se ela tem essa dificuldade, isso vai ser ruim para ambos. Eu não vou conseguir as informações que eu preciso e a pessoa não vai conseguir se expressar. E o resto dessa conversa vai ser uma sucessão de erros. Né? E você sabe que isso tem muito a ver? Já aconteceu aqui no programa mesmo, de eu receber profissionais assim, pós-graduados, PhD no assunto, e a hora que liga a câmera, a pessoa não solta, não, assim, eu não consigo absorver o que eu sei que ele conhece. Então isso é medo mesmo, é insegurança, é o quê? Eu não consigo entender. Sim, é uma insegurança por essa situação de estar sendo observado. Certo. Existem coisas que podem ser feitas para que isso diminua. Porque como eu comentei, o nosso corpo reage de forma automática, né? Como que eu vou controlar esse suor nas mãos, o meu coração disparado, né? Então, por exemplo, algumas dicas para você tentar conter. Se você vai dar uma entrevista, tentar conversar com o entrevistador antes, né? Como que vão ser as perguntas, por exemplo, ou falar sobre algum assunto para a pessoa relaxar, né? Tá. Porque a partir do momento que eu consigo respirar fundo, o meu corpo começa a se ajustar dentro desse número de inúmeras reações que a gente tem, né? Se eu vou dar uma palestra, eu vou numa empresa e tem uma plateia, circular pelo ambiente, andar com calma, parece que não vai tem ajudar, lógica, mas ajuda sim. muito. Circular pelo ambiente. Preparar o material, se eu vou usar de repente um multimídia, microfone, porque se a atenção já existe pela situação natural. em si, se eu tiver um problema com o meu equipamento, isso tudo pode colocar a minha fala de um conhecimento que eu tenho total domínio por água abaixo. Certo. Né? Se eu vou dar uma palestra, voltando a esse exemplo, as pessoas estão ali 10 minutinhos antes, chega, conversa com alguém, né? Fala, nem que seja para falar assim, nossa, vai chover hoje, né? Mas enfim, iniciar um contato que te familiarize nesse ambiente. O quebra-gelo mesmo. Porque o teu cérebro vai entender que esse não é mais um local totalmente estranho e totalmente perigoso. Porque o que o nosso cérebro faz? Isso é uma questão química cerebral, é neurológico. Quando a gente reconhece uma situação de perigo, o nosso corpo se prepara para a fuga ou para a luta, né? Certo. É instinto mesmo. E é engraçado, né? Porque literalmente a vontade é de fugir. De sair correndo. Né? Desse lugar assustador. Então a gente tem que tentar burlar e se familiarizar com esse ambiente para que o seu organismo se regularize. Certo. Então existem algumas coisas que podem Existe ser técnica. Para as pessoas que precisam, que já trabalham na área e ainda sentem essa dificuldade, tem terapia para isso, não tem? Isso, tem sim. Porque eu falando para vocês parece que é uma brincadeira, mas eu conheço palestrantes que são extremamente tímidos. Sim. Tem pessoas, vocês conhecem diversos apresentadores famosos que, por exemplo, se largar o microfone de mão, não falam. Porque o que dá segurança para ele é segurar aquele microfone. Então, existem técnicas. É possível trabalhar isso. Sim. Em terapia, o importante é que primeiro se compreenda
em que situações ocorre esse medo, essa ansiedade e a que nível isso se manifesta. Como eu disse, a ansiedade é um comportamento normal do ser humano, porém Certo. pode existir um limiar aí que passa por um sintoma patológico. O que indica um sintoma patológico, que é um transtorno de ansiedade, né, generalizado? É quando esses sintomas se tornam irracionais. Então, por exemplo, eu tenho uma apresentação de um seminário na faculdade. Semanas antes, eu não durmo, eu não consigo comer, eu tenho tremor. A ansiedade já começou. É muito maior. Então, você conta para alguém e a pessoa fala, nossa, mas não é para tanto. Então, isso já indica que pode ser patológico. Certo. Lógico que a gente tem que avaliar vários outros fatores para dar um diagnóstico. E em consultório isso é possível através da terapia. Tem como tratar? Tem como diminuir? Tem. Primeiro, o psicólogo vai tentar investigar a causa disso, né? Porque a pessoa pode tem ter isso. sido uma situação que a pessoa tenha vivido lá na escola, quando era criança, e não tenha ideia do que isso pode ter causado. Então, quando eu me coloco novamente nessa situação em que eu me constrangi, automaticamente a minha mente reconhece e já começa a manifestar essa aversão. Então, aí vai de reconhecer que falar em público não é uma situação aversiva, que você não vai ser ridicularizado, que essa exposição não vai te causar mal. Mas é um comportamento social que cada vez mais é demandado, dependendo do emprego que você tem, da ocupação, né? Hoje em dia nas empresas tem reuniões em que você tem que se manifestar, Tem né? que Você dar tem a que sua opinião. apresentar trabalhos, opiniões, né? Tem pessoas que em meio a uma conversa têm vergonha de fazer uma pergunta, né? Que é levantar a mão e perguntar onde fica a sala tal. E É não uma consegue. situação muito constrangedora, então isso pode ser trabalhado, né? Tá. Deixa eu só avisar o Ciro da produção. Eu vou fazer direto, tá? Não vou chamar intervalo não, senão eu vou perder tempo aqui com o intervalo e eu tenho muitas perguntas para fazer. Hoje uma grande tendência, principalmente nos meios de comunicação, é a naturalidade. Sim. Você vê hoje os melhores apresentadores de TV são naturais. Eles não são aquelas coisas engomadas, postadas, que falam tudo sério. Ninguém mais quer ver isso. Sim. Mas também tem que ter um limite, né, entre ser natural e estar em casa. Né? Eu sempre usei esse exemplo porque é diferente você usar a naturalidade para se apresentar em público e achar que está em casa. Tem que ter esse limite. Sim. Uma das perguntas que veio foi bem assim, ela só pediu para não citar o nome, eu achei muito legal a pergunta porque tem a ver com isso. Eu trabalho com várias pessoas e sempre que me apresento em público, fico super à vontade demais. Acabo rindo alto e as pessoas já me chamaram a atenção. Assim como algumas pessoas têm dificuldade em se expor em público, tem como eu cuidar para que eu me exponha melhor? Olha que interessante. Sim. Tanta gente sofrendo para conseguir, essa pessoa não, eu entendi o que ela quer dizer. Sim, tem como ela fazer isso? Ela aprender a ser mais contida, talvez? Tem, com certeza. Na verdade, a gente sempre tem que avaliar o contexto para compreender como a gente vai manifestar o nosso comportamento, né? Se é em casa, com a família, você vai se comportar naturalmente, né? Então, hoje em dia, existem treinamentos, cursos, até a própria terapia, para que você consiga se compreender e se situar na situação em que você está. Né? No ambiente profissional, existem limitações. Por que existe essa limitação? Para que você tenha credibilidade. Né? O ambiente profissional exige isso, né? Exige que você se comporte de maneira diferente. Né? Então, uma dica seria tentar se policiar e observar como que as pessoas à sua volta se comportam e comparar como que você se comporta. Porque daí você vai conseguir enxergar a diferença. E a partir disso você começa a se observar. Na verdade, assim, um ponto primordial para qualquer mudança de comportamento como essa é se autoavaliar e começar a se policiar e perceber, olha, eu acho que nesse ponto realmente eu ri alto demais. Daí, quando você pensa sobre os seus comportamentos, quando você vai fazer, você já pensa e tenta segurar, né? É uma adaptação e uma autoavaliação do seu comportamento e se colocar no contexto. Sabe que você falou, me lembrou agora, logo que eu comecei a fazer TV, há 8 anos atrás, a Dalva Maró, que é uma amiga, era minha produtora. E aí ela me chamava a atenção que eu falava muito né. Sim, é um vício de linguagem. Né. Daí, um dia, nós
duas conversando, falando sobre a pauta do programa, ela olhou bem sério para mim e falou assim, olhe bem para mim, você não vai mais falar, né? Combinado? Combinado. E eu acredito que depois daquele dia, eu me policiei tanto, Exato. mas tanto. E você falando disso, me lembrou de uma situação que eu vivi. Porque quando, na graduação de psicologia, né, faz parte lá das disciplinas, as técnicas de observação e as técnicas de entrevista inicial com o paciente. E daí a gente é assistido por uma professora que acompanha. E daí a professora me deu um feedback, falou, olha, isso está indo muito bem e tal, só que tem um problema. Quando o paciente está falando, você fica assim o tempo todo. A tua intenção é ser receptiva com a pessoa, mas esse comportamento corporal pode ser entendido que você está confirmando tudo que ela está dizendo. Então, de repente, ela está dizendo assim, não, eu sou agressivo e eu não vou mudar. E você está assim, isso, você está certo. Então, assim, existem o corpo fala o nosso também. corpo fala muito. Em situações profissionais, a gente precisa ser orientado para modificar esses comportamentos, porque ele pode ser entendido de diversas formas. Por isso que existem padrões, né? Por isso que a gente tem que se profissionalizar. Por isso que existem comportamentos específicos para ocasiões específicas. Né? Isso sempre nos auxilia. Última pergunta, que a gente já estourou o tempo aqui, tá. mas essa eu achei muito importante, Tá bom. principalmente falando nas pessoas que estão buscando vagas de emprego e passando por entrevistas. Minha filha faz 1 ano que procura emprego, tem um ótimo currículo, boa aparência, mas não para de falar tipo assim, tipo assim, tipo assim. E ela repetiu várias vezes. Tal como é. Tipo assim, tipo assim. Tipo assim, não dá para falar numa entrevista? Não cabe bem. Na verdade, assim, hoje em dia as pessoas são um pouco mais tranquilas quanto a isso. Não se é tão rígido quanto antes. Mas isso muda muito de empresa para empresa, de pessoa para pessoa. O melhor para que você consiga se sair bem diferente da empresa ou da pessoa é tentar seguir um certo padrão. Tentar se policiar para não se prender muito a esses vícios de linguagem. Porque assim como eles podem ser entendidos como um simples jeito de falar, para outras pessoas pode ser entendido como um despojamento que não cabe naquele momento, que não é apropriado. Né? Então é sempre tentar assim, manter o bom senso e o meio termo. Essa é a melhor não coisa. Não exagerar de nenhum lado. Sim, tentar ser neutro. Tá. Né? Então é possível sim conseguir falar em público, conseguir conduzir uma reunião ou mesmo usar as suas ideias, as suas palavras, treinando para isso. Sim. Ou fazendo, não é fazendo terapia que eu queria dizer, era achando, se encontrando para saber os limites. Exato. Porque, por exemplo, vou fazer uma palestra. Tem pessoas que se fizerem uma leitura, conseguem internalizar aquilo. Outras pessoas, se ficarem lendo muito, ficam mais nervosas. Então é importante você achar o seu ponto. Aonde eu consigo me tranquilizar? Qual que é a melhor forma de eu conseguir executar esse trabalho? Tem pessoas que gostam de se filmar e assistir depois, olhar no espelho. Então tem que achar como funciona melhor para mim, né? E aí você vai se adaptando, se reconhecendo. Para ver qual muda que muito é o melhor. De uma pessoa para outra. Adorei te receber. Também. Eu conversei aqui com Laís Biernatsky. Correto. Tá certo? Tá certo. Sempre que eu tenho dificuldade em falar teu sobrenome. Laís, se alguém quiser pedir uma ajuda, pedir um help, alguém está precisando realmente dessa preparação, pode ligar para 42 9992 0870. Exato. Vou repetir aqui em Ponta Grossa, 42 9992 0870. Perfeito. É isso, né? Então, tipo assim, se for numa agência de publicidade, talvez... Isso, mais apropriado, dentro do contexto. O vocabulário influencia muito, né? Influencia, sim. Ele acaba passando um pouco de como você é, na verdade, né? A gente tem aí esses papéis sociais que servem para facilitar a nossa comunicação, a leitura que a gente tem das outras pessoas. Né? Então, sempre procurar adequar. O importante é que tudo tem solução, tudo tem como você buscar ajuda e melhorar. Né? Sim, com certeza. Obrigada, foi um prazer te receber, Fabiana, viu? Prazer também. Bom, o programa de hoje chegou ao final, espero que você tenha gostado. Fique ligadinho aqui na nossa programação. Eu agradeço ao Ciro da produção, ao Adam, o Adão, que está nos ajudando hoje. As meninas não estão aqui, né? Ao Adão, que ficou nas câmeras aqui, e principalmente à sua audiência. Obrigado por permitir que eu entre aí na sua casa, tá bom? Fiquem todos com Deus, saúde
e paz. Tchau, tchau.